começa a mudar com a entrada em jogo do grupo do Lula, né? Então, o grupo do Lula aparece no movimento sindical a partir, digamos, do ano de 78. O momento forte foi aquela greve da Scania, que não nasce da direção sindical, nasce de dentro da fábrica. Ela era digamos, um prolongamento de um trabalho que nós tínhamos feito. Muitos companheiros que passaram pela oposição de São Paulo e que foram aqui perseguidos encontraram trabalho no ABC. E lá foram fazendo o mesmo trabalhinho e tal. Então, eles foram implantando seus núcleos e a greve da Scania foi típica de uma organização interna. Segundo o depoimento de um companheiro, no dia da greve, dia que estourou a greve, a Scania chamou a direção sindical e foi o Lula que tinha assumido a direção do sindicato no lugar do Paulo Vidal. Ouviu a fábrica e tal, depois foi conversar, foi na assembleia do sindicato, dos trabalhadores dentro da fábrica, enalteceu a organização deles, o espírito combativo, etc., e propôs que eles mostrassem a firmeza dele, continuando as reivindicações, mas voltando ao trabalho. Bem, dizem que foi vaiado e a greve continuou e se espalhou por aí. Aqui precisa compreender uma coisa importante. Eu disse para vocês no começo que a minha mudança começou em 1955, que eu entrei para o movimento sindical em 1963. O Lula começa no movimento sindical nos anos 70, lá como suplente e tal, depois vai progressivamente galgando, chega a ser secretário-geral, etc. E quando Paulo Vidal, que era o presidente do sindicato, perdeu a sua base territorial, o Lula assumiu a presidência. Aqui precisa compreender uma coisa. Nós nascemos para o movimento sindical nos opondo à estrutura sindical. Tá certo? O Lula e a turma dele nasce dentro da estrutura sindical, com a concepção daquela estrutura sindical, que era a estrutura de barganha. O Paulo Vidal, que foi um pelego refinado, não era dedo duro, era refinado, né? O pelego é aquele que trabalha no sentido de impedir a implosão do capital, né? De amainar as pancadas aí entre um e outro. E ele era um cara que compreendia mais ou menos o seguinte: nós produzimos essas riquezas, ainda mais no ABC, né, que eram as grandes indústrias do automóvel. Nós produzimos essa riqueza, temos que participar dela, pronto. E aí vai para discutir os anéis. Não faz mal nem que os dedos vão sendo perdidos. Né? Então era um sindicalismo de resultado, de fato, de ter mais ascensão para a sua categoria. Isto impedia, inclusive, uma visão global da classe operária brasileira, onde você tem algumas categorias que, na época, eram, entre aspas, privilegiadas, porque tinham um salário menor, estabilidade maior, mas tinha uma massa enorme de superexplorados. E o sindicalismo deveria ser um instrumento de criação, de organização da solidariedade de classe. Bom, nós tínhamos uma visão do conflito de classe, de querer acabar com esse modelo, criar um outro modelo e lutar para acabar com a exploração. E não de apropriar de uma parte da exploração. Este antagonismo, essa visão diferenciada continuou o tempo todo. Então o Sindicato de São Bernardo nasce dentro do seu poder de barganha, porque tinha um poder de mobilização bastante forte, e continuou na linha da barganha. Ora, quando você trabalha na linha da barganha, você começa a abrir mão de determinados princípios, que para nós, o principal é o conflito permanente de classe, o antagonismo de classe.